O tema dessa manhã, irmãos, é a soberania de Deus. E eu quero fazer algumas recomendações, como sempre. Eu estarei expondo o tema, e para mim esse é um dos temas mais confrontador que as Escrituras Sagradas revelam. Confrontador porque quando nós entendemos que Deus é soberano, significa que nós não somos. Quando nós entendemos que Deus é absurdamente grande, significa que nós somos extremamente pequenos. E nem sempre é fácil compreender alguns detalhes que se revelam dentro da soberania de Deus. E a recomendação é que você escute com muita atenção. E esse tema me levou a fazer inúmeras perguntas. Umas teremos respostas, outras não. Porque se pudéssemos responder tudo acerca de Deus, Ele não seria Deus. E daí você já entende algo já sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus envolve a forma com que Ele se revela aos seres humanos. E Deus é tão soberano, que resolveu revelar o que Ele achou necessário aos seres humanos. Logo, tudo aquilo que nós, a Igreja do Senhor, conhece acerca de Deus, é o que Deus soberanamente quis que soubéssemos acerca dele. Com isso eu quero dizer também que nós não conhecemos tudo acerca de Deus, mas conhecemos tudo que Deus quis que soubéssemos acerca dele. Quando Deus se revela aos seres humanos, Ele se revela da maneira dEle, a quem Ele quer e do jeito que Ele determinou. Isso é soberania. Portanto, irmãos, nós certamente levantaremos muitas questões nessa manhã. Cada frase que eu falar, cada sentença que eu emitir, pode ser tão forte ao seu coração quanto foi ao meu. A soberania divina é o tema desta manhã e eu quero lhe convidar a abrir em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Não será uma exposição bíblica no sentido expositivo ao pé da letra, mas faremos nessa manhã uma exposição mais temática, sistemática. Não obstante, partiremos desse texto base que fundamentará a nossa aula nessa manhã. 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe de todos. Bem, a leitura e a maneira com que o autor bíblico, inspirado por Deus, expõe a compreensão que ele tem de Deus, já deixa claro que ele compreende que de fato Deus está sobre todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, seja na terra, seja nos céus. Aquilo que é visível, que é invisível, tudo pertence a Deus. Tudo está sobre o seu domínio, porque Ele governa sobre tudo e governa sobre todos. Mas, irmãos, é interessante observar que só soberania de Deus ou soberania divina é uma expressão que até então era conhecida e compreendida por todos. Era uma frase comumente utilizada, principalmente na literatura religiosa e também nas pregações, nas exposições de pastores e mestres da igreja cristã. Eu digo que é interessante observar que até então essa expressão era conhecida porque com o passar do tempo ela vem caindo em desuso e o seu significado também se perdendo ao longo da história da igreja. Se você falar hoje de soberania divina, que Deus é soberano para alguém, é possível que ela tenha uma outra compreensão diferente daquela revelada nas Escrituras, ou diferente dos cristãos do passado,
que com certeza compreendia melhor essa nomenclatura, digamos assim. Você já deve ter ouvido falar naquele movimento filosófico que aconteceu séculos atrás, chamado de iluminismo. O iluminismo, ele marca, de fato, um divisor de águas na história da humanidade, principalmente na história religiosa ou na maneira do mundo pensar as coisas que envolvem Deus. Por quê? Aqueles homens se reuniram e o nome iluminismo surge justamente pela ideia de que eles tinham luz na mente, foram iluminados. A grosso modo, era isso que pensavam, contudo, eles passaram a defender que a razão explicaria todas as coisas, que a ciência traria resposta para todos os dramas da humanidade, a fome, a morte, a perda, a enfermidade, a desigualdade social, as respostas que até então todo mundo buscava na religião e necessariamente no cristianismo na época, agora buscaria por meio da razão. Logo, o iluminismo prega que a razão deve ser muito mais valorizada do que a fé. Ou na realidade, há a ênfase na razão em detrimento à fé. A igreja começa e absorve essa ideia. E nós chegamos no século XX, necessariamente no século XXI, com enormes dificuldades de compreender um Deus que transcende todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que tudo existe porque Ele trouxe a existência, que tudo acontece porque Ele decreta e determina que aconteça. Afinal de contas, nós não temos a capacidade de explicar Deus. Você percebeu domingo passado que nós temos uma dificuldade de definir Deus, a não ser que façamos uso daquilo que Ele mesmo revelou acerca de si. É por isso que intitulamos essa série de exposições de a autobiografia de Deus, porque nós estamos falando aquilo que Deus falou acerca de si mesmo. Deus é tão soberano, mas Deus é tão soberano que eu só o conheço a partir do momento que Ele permite que eu o conheça. Ninguém tem condições de garimpar a Deus e sem Deus saber descobrir coisas secretas sobre Ele. E de repente, nos parece que esse conceito de soberania divina tem sido ofuscado pela soberania dos homens, porque se o homem tem a capacidade de dar significado à sua própria vida, se o homem tem a capacidade de definir quem ele é, definir a si mesmo, se o homem tem a capacidade de, por meio da ciência, da política, das ciências sociais, do estudo, resolver todos os dramas, então, para que crer no Deus que é soberano? Se a igreja pode resolver os seus próprios problemas, se a igreja pode caminhar com as suas próprias pernas, se a igreja é soberana em si mesmo, para que confiar em Deus? Não é necessário. Logo você entende que, pensando dessa forma, Deus foi desentronizado de sua soberania e o homem ocupou o lugar de Deus. Uma soberania humana. Agora, quando falamos em soberania divina, o que necessariamente queremos dizer? De maneira fácil, queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é declarar que Ele é Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade, conforme está escrito em Daniel capítulo 4, verso 35, que diz assim: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Dizer que Deus, irmãos, é soberano, é dizer que Ele pode tudo, quando quer, como quer, para quem e com quem quiser. Um estudioso chamado Arthur Pink disse que aquele que não pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quiser, não pode ser Deus. Porque quando pensamos em Deus, pensamos em alguém
que é extremamente poderoso e limitado. Amados irmãos, de fato a compreensão moderna que tem, ou que se tem a respeito de Deus, não é compatível às Sagradas Escrituras. O conceito, por exemplo, de divindade, que predomina hoje, mesmo entre nós cristãos, é o que eu chamo de uma caricatura mal feita de Deus. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é muitas vezes uma invenção sentimentalista e banal da sua própria mente. É possível as pessoas andar com a Bíblia na mão e criar um Deus para si. Criar um Deus que na realidade não existe, igual aos que não conhecem a Deus, igual aos pagãos. Igual àqueles que ainda estão no estado de pré-cristão, que não conhecem ao Senhor, que nunca tiveram contato com a verdade. Alguns de nós imaginam na sua mente um Deus que não existe. De maneira que o Deus que muitas vezes é pregado hoje é objeto que inspira muito mais pena do que reverente temor diante dele. Às vezes se prega, irmãos, um Deus fraco, um Deus limitado, um Deus que não conhece o futuro. Quero abrir aqui um parêntese. Alguns estudiosos contemporâneos, necessariamente do século XX para cá, levantaram uma bandeira a fim de defender Deus. Defender Deus porque como compreender Deus e o sofrimento humano, como responder o problema do mal. Como é que Deus pode ser soberano e mesmo assim o mal se revelar em nosso meio? Mortes, catástrofe, fome, miséria, desigualdade social. E daí alguns, para dizer que Deus não tem nada a ver com isso, e sair em defesa de Deus e dizer, não, Deus não é culpado por isso. Claro que Deus não é culpado, mas a defesa que eles deram de Deus foi absurda, para não dizer criativa demais. Eles disseram, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: Deus, ele é tão soberano que ele resolveu abrir mão da sua soberania. Deus é tão soberano que ele resolveu deixar de ser soberano. Logo, todo esse mal, todas essas catástrofes acontecem porque Deus já não conhece mais o futuro. Deus resolveu abrir-se e relacionar-se com os homens. E daí essa teologia é chamada de teologia relacional ou de teísmo aberto, ou seja, Deus está aberto para quê? Deus está aberto para novas experiências. De maneira que quando Deus se relaciona com os seres humanos, ele toma conhecimento do que vai acontecer. Motivo do qual Deus não impediu, por exemplo, um tsunami, um avião cair. Ele não impediu porque ele não sabia. Mas passou a saber à medida que ele começou a se relacionar com os homens. Irmãos, isso é absurdo, heresia. Isso não é verdade. Deus não abre mão da sua soberania. Tudo, absolutamente tudo, seja as coisas boas ou más, estão sobre o controle dele. Mas esses homens criativos, para não dizer de mentes pervertidas, de uma teologia pervertida, começaram a pregar que Deus abriu mão da sua soberania. A grande questão, irmãos, é que de uma forma direta ou indireta, isso influencia a igreja em todo lugar. As pessoas querem servir o Deus que é soberano, mas quando a soberania de Deus lhe é propícia. Porque é fácil e bom e prazeroso reconhecer a soberania de Deus no momento que Deus nos dá a vitória, quando subimos no pódio, recebemos a medalha de ouro. É difícil reconhecer que a soberania de Deus é eficaz em nossa vida quando somos os últimos da fila. Não recebemos os louros da glória. E muitos hoje apresentam esse Deus que é objeto muito mais de pena do que de reverente temor. Porque um Deus fraco não gera no meu coração temor, revela a dó dele, porque ele não pode nada. Por exemplo, e aqui eu quero que você preste bem atenção, é uma das coisas que talvez
confronte algo dentro de você, mas eu quero que você entenda bem. Dizer que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar todos os homens, e Deus Espírito Santo está agora se esforçando para ganhar o mundo para Cristo, quando se pode observar facilmente que a grande maioria dos homens está morrendo no pecado, e passando para uma eternidade desesperadora. Seria dizer que Deus Pai está frustrado, que Deus Filho está insatisfeito e o Deus Espírito está derrotado. Perceba o que eu afirmei. Dizer que Deus Pai propôs a salvação. Deus não propôs salvação. Ele é soberano, ele disse: eu vou salvar, ponto final. Não é uma proposta divina, é uma determinação, é um decreto divino. Uma proposta pode acontecer ou não, pode ser aceita ou não. Um decreto vai acontecer inevitavelmente. Dizer que o Filho de Deus morreu com a intenção de salvar é outro problema. Porque Jesus não foi à cruz com a intenção de salvar. Ele foi à cruz para salvar. Ele nasceu para morrer e viver de novo com vista a salvar um povo que Deus havia lhe dado desde a eternidade. Ele não foi à cruz para possibilitar a salvação. Quando ele foi à cruz, já estava na soberania de Deus o meu nome, o seu nome e de tantos outros que herdarão a eternidade. O Espírito Santo, Deus, o Deus Espírito Santo, não está se esforçando para convencer corações, do tipo vendedor, que está apelando aos seus clientes que compram aquela penca de banana, daqueles que diz: olha, mulher bonita, como é? Não paga, mas também não leva. O meu produto é melhor aqui, é melhor do que o outro. Não é assim. O Espírito Santo não está se esforçando. Até porque o próprio texto diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Logo, o Espírito Santo, quando se revela ao coração de qualquer pecador, seja ele quem for, ele quebranta e salva. Se eu creio que Deus é soberano, irmãos, Deus não está fazendo esforços para salvar os homens. Ele está salvando. Quem aqui teve a capacidade de resistir à ação do Espírito Santo em seu coração no momento em que foi ministrado? Eu conheci uma senhora, ela era mãe de santo de um terreiro de Umbanda, e ela disse assim para mim: irmão Neto, eu não quero ir para o céu. Eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero ir para o céu. E daí eu disse para ela: Dona Lourdes, a senhora diz isso hoje porque Deus ainda não ministrou o seu coração o amor que excede todo entendimento, a graça que superabunda sobre o pecado. Mesmo que a senhora queira ir para o inferno, se Deus quiser, Ele lhe convence, e daqui a 2, 3 minutos a senhora dirá: eu me arrependo de ter dito de que iria para o inferno e agora creio em Deus e sou apaixonada pelo céu. Porque não depende das forças humanas. Porque, irmão, se fosse assim, o pecado é maior do que a graça. Mas o texto bíblico diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois bem, a grande questão é que alguns argumentam que Deus está fazendo tudo o que pode para salvar toda a humanidade, mas que a maioria dos homens não lhe permite salvá-los. E dá a entender que a vontade do Criador é impotente e que a vontade da criatura é onipotente. Deus está fazendo tudo o que pode para salvar os seres humanos. Isso, irmãos, vai dizer que Deus é impotente. E a vontade dos seres humanos onipotente. É como se Deus estivesse dizendo: venha, eu quero lhe salvar. Venha pelo amor de Deus. E os pecadores: não, eu não quero. Eu vou ficar aqui onde eu quero. Não é assim. Deus, ele simplesmente salva porque ele é soberano. Argumentar que é o homem quem determina o seu próprio destino
É, portanto, irmãos, e portanto tem poder para paralisar o seu Criador, é despojar Deus do atributo da onipotência. Dizer que é o homem que tem o destino na sua mão. Todos vocês acompanharam os Jogos Olímpicos, que por sinal termina hoje. E ontem, ouvindo uma comentarista, não é? Ela disse uma coisa assim que me chamou a atenção, porque por mais que as pessoas queiram fugir dessa realidade religiosa, o discurso sempre é religioso. E daí ela disse, olha, aprove ao destino levar a nossa seleção masculina de futebol à vitória depois de 4 finais sendo derrotados. Mas graças a Deus eles ganharam. Eu disse, finalmente, foi Deus ou o destino? Porque o destino, irmãos, é impessoal. Deus é uma pessoa. Ou foi Deus ou foi o destino? Uma vez que eu creio que Deus é soberano e governa tudo e todos, foi Deus. E daí eu não estou dizendo que todas aquelas pessoas que ali estão são tementes a Deus, não é nada disso. Mas nada foge do controle de Deus, nem as Olimpíadas. Porque é Deus quem dá força, é Deus quem dá habilidades, é Deus quem dá inteligência, é Deus quem dá criatividade, é Deus quem se revela. Portanto, irmãos, em resumo, negar a soberania de Deus é entrar em um caminho que, se for seguido até a sua conclusão lógica, leva ao completo ateísmo. A pessoa fica em banana, não, Deus não é soberano, eu não creio que há um ser pessoal que governa tudo em todos. No final, a pessoa diz, sabe uma coisa, eu não creio em mais em nada. Já que eu posso resolver todas as coisas, para que crer em Deus? A soberania de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, é absoluta, irresistível e infinita. Absoluta, irresistível e infinita. Quando dizemos, irmãos, que Deus é soberano, afirmamos o seu direito de governar o universo, criado para a sua glória, exatamente como lhe aprouve. É interessante porque quando chega nessa parte, eu lembro daquela passagem de Jó. E todos nós sabemos o quanto Jó sofreu. E eu acredito que Jó não sabia, mas quando nós lemos o livro depois, nós tomamos conhecimento da história dele. Ele estava vivendo a história, nós temos a história completa. Aquele sofrimento estava dentro do controle de Deus, soberano. Mas é comum e normal sofrermos, passarmos por dificuldade e perguntarmos a Deus por que tanto sofrimento. Isso é normal. E foi o que Jó fez. No final do livro ele está questionando e fazendo algumas perguntas, indagando a Deus. Mas a resposta de Deus é tremenda e deixa Jó desse tamanho. Você lembra? Jó, onde estavas tu quando eu criei o universo? A soberania de Deus, irmãos, é absoluta. Ele domina sobre tudo e todos. É irresistível porque convence os corações, é infinita. Ela não tem fim. Mas a soberania de Deus, irmãos, caracteriza todo o ser de Deus. Ele é soberano em todos os seus atributos. Ele é soberano no amor. Ele é soberano na misericórdia, Ele é soberano na justiça, Ele é soberano na eternidade, Ele é soberano na sua infalibilidade, Ele nunca falha, Ele é soberano na sua onipresença, Ele está em todos os lugares, Ele é soberano na sua onisciência, Ele conhece tudo e todos, Ele é soberano em seu ser, Ele é soberano no exercício do seu poder. Seu poder é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Você lembra do povo de Israel lá no Egito? Eu quero lhe lembrar alguns detalhes. Há centenas de anos antes do povo chegar no Egito com Jacó, sob os cuidados de José, que havia sido posto como governador do Egito, há centenas de anos antes, Deus havia dito a Abraão que levaria o seu povo a uma terra estranha e aquele povo, o seu povo seria escravo. Mas aqueles que escravizaram o seu povo não seriam tratados como inocentes, mas seriam punidos. Poderosamente Deus leva o seu povo para
o Egito. Passa-se 400 anos. E daí Deus resolve agora libertar o seu povo do Egito, levando-os para o deserto e, consequentemente, a terra de Canaã. Mas tinha um detalhe, Faraó não ia deixar. E Deus exerce o seu poder sobre Faraó. Ora endurece o coração de Faraó, ora não endurece o coração de Faraó. E vem 10 pragas e o nome do Senhor é conhecido. E a cada praga o texto se repete para que saibais que eu sou Deus. E Deus exerce o seu poder tirando o povo do Egito rumo à terra prometida. Foi com esse mesmo poder que Deus sustentou Daniel na cova dos leões, os seus amigos na fornalha ardente. É com esse mesmo poder que Deus domina tudo e todos, quando quer e como quiser. Foi com esse mesmo poder que Deus fez com que um jovem rapaz chamado Davi derrubasse um Golias gigante preparado para a guerra com uma simples pedrinha. Foi com esse mesmo poder que Deus conduziu o seu povo à primeira batalha na terra de Canaã, que foi a cidade de Jericó fortificada, enorme, e um povo despreparado para a guerra, sem nenhum instrumento bélico. Deus lhe deu vitória. Por que sabemos que foi Deus quem lhes deu vitória, irmãos? Porque ninguém ganha uma guerra no grito. E simplesmente o povo deu voltas na cidade, deu uma, deu duas, deu várias voltas. No final, gritaram, bateram as panelas e as muralhas caíram. E não venham me dizer os cientistas que as muralhas caíram por conta das ondas sonoras que foram produzidas. Isso é piada científica. As muralhas caíram porque Deus as derrubou para dizer ao povo de Israel: eu sou o Deus da guerra e guerrei por vocês, porque a Ele pertence todo o poder. Pois bem, irmãos, aqui eu quero lhes trazer mais 3 verdades acerca da soberania de Deus. E quero que vocês continuem dessa mesma forma, prestando atenção. Só respire e raciocine. Primeira verdade: Deus é soberano na delegação do seu poder a outras pessoas ou a outros. E aqui vem uma pergunta simples que vai desencadear muitas outras reflexões. Por que Deus concedeu, por exemplo, a Matusalém uma vitalidade que o capacitou a sobreviver a todos os seus contemporâneos? Matusalém viveu centenas de anos. Foi Deus quem deu. Porque Deus concedeu a Sansão uma força física que nenhum outro homem jamais possuiu. É Deus quem concede às pessoas força, poder, habilidade, inteligência. Você sabe quanto tempo vai demorar para que surja novamente um outro Michael Phelps, para ganhar 27 ou 28 medalhas numa Olimpíada? Um homem com aquela capacidade e força, com a estrutura física, mental, com capacidade de desenvolver aquela habilidade dentro d'água. Mas por que não houveram outros? Porque Deus quis dar a ele. Quanto tempo vai surgir na história olímpica quanto tempo vai demorar na história olímpica para aparecer um outro Bolt, que corre 100, 200 metros, chateado porque ninguém se aproximou dele para motivá-lo a correr mais? Foi Deus quem fez aquele homem com aquela estrutura, com aquela capacidade de correr mais do que os outros. Quanto tempo vai surgir, ou quanto tempo vai demorar ainda para surgir tantas pessoas, tantas outras que tiveram capacidades especiais? Porque foi Deus quem deu. Assim como Deus deu a Lutero, a João Calvino, a Zwinglio, homens com uma mente brilhante, iluminada por Deus para compreender as Escrituras de maneira profunda. Quantos aqui têm a capacidade reflexiva de C.S. Lewis? Quantos têm aqui a habilidade exegética do J. Carson? Quantos aqui têm habilidade na pregação de Charles Haddon Spurgeon, de Dwight Lima Moody? Quantos dos apóstolos tinham a mesma profundidade e erudição
aqui o apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo, irmãos, que os outros não são capazes e que nós não somos capazes. Eu estou dizendo que Deus dota quem Ele quer com um a mais. E isso não está à mercê de quem recebe, mas sob o controle de quem dá. Porque o que você tem, seja muito ou pouco, ou razoável, não importa. Foi Deus quem deu. De vez em quando eu dou algumas gargalhadas em um grupo pelo WhatsApp que nós temos aqui na igreja, que é o Torre Connection. É o grupo que foi criado com os meninos da mídia, para eles discutirem o que vai ser publicado, o que não vai, qual é a mensagem, se já está editado, se não está, se botou no YouTube, se não botou, qual a imagem que está feita, tudo aquilo que vocês estão acompanhando nas redes sociais, eles discutem nesse grupo e às vezes, irmãos, é uma linguagem que eu nunca vi na minha vida. E de repente alguém publicou lá um chuá, ruá, 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 e eu disse, meu Deus, que linguagem tecnológica é essa? E perguntei lá, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão falando? E alguém disse, não pastor, estão só dizendo kkkk. Irmãos, a única coisa que eu sei fazer no computador é mexer no editor de texto, no Word, fazer algumas coisas no PowerPoint. Mas esses meninos fazem coisas absurdas. Eu não tenho dom para música. Um dia desse eu toquei aqui as 3 músicas que eu decorei. E quando terminei a minha mão estava doendo. E os dedos encalejados pelas cordas do violão. São capacidades que Deus dá a outro. Deus dá poder a quem Ele quer. Nem todo mundo será presidente da república. Nem todo mundo será presidente ou diretor de uma grande corporação. Não, Deus é quem dá soberanamente. Se acharmos que essas coisas são secundárias e que Deus não está no controle, então Ele não é soberano. E não é mãe de Iná que vai determinar ou adivinhar o que vai acontecer no futuro. É Deus quem determina o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Mas Deus não dá essa força, irmãos, a todos igualmente, é fato. Deus não dá tudo a todo mundo, e isso não está à mercê de quem recebe, mas a critério de quem dá. O que eu tenho é que glorificar a Deus por aquilo que Ele me deu. Eu era ainda ovelha de uma das igrejas do Betel, não era seminarista, consequentemente também não era pastor. Eu acredito que naquela época ainda não tinha nenhum desejo assim ardente em relação ao ministério, mas gostava de me envolver na igreja e eu sempre fui muito observador. E tinha um rapaz na igreja que eu congregava, chamado Daniel, que quando lhe era dada a oportunidade de orar no culto dos jovens, na abertura, eu particularmente acompanhava a oração dele, eu abria os olhos e ficava olhando ele orar. Porque eu gostava quando ele começava a orar e dizia, Deus, como diz no profeta Daniel, e pá. Quando diz Isaías, como diz Ezequiel, e a oração dele era recheada de citações bíblicas, eu dizia, Senhor, como eu queria ter a mente desse indivíduo para decorar a Bíblia desse jeito. Mas eu nunca tive. Eu me esforço para armazenar um dado ou outro, mas eu não tenho a mesma capacidade que alguns têm de memorizar as coisas. E daí eu cheguei à conclusão na minha vida acadêmica e ministerial que existe aquele que Deus deu absurdamente inteligência e existe aqueles outros que Deus deu coragem para se esforçar. E dentro do nível de inteligência que Deus me deu, eu me considero na classe dos esforçados e admiro os inteligentes. Deus dá poder, irmãos, a quem Ele quer. Ele é soberano. O segundo detalhe aqui é que Deus é soberano também na sua misericórdia. Preste muito bem atenção. A misericórdia de Deus, irmãos, é aquele atributo de Deus pelo qual Ele tem compaixão dos miseráveis e os alivia, ou alivia sua dor. Isso é misericórdia. Mas, dentro do justo governo de Deus, ninguém é miserável sem merecer ser miserável. Dentro do justo governo de Deus, o indivíduo é miserável porque ele merece ser miserável, porque ele é o quê? Pecador. O pecado traz a miséria sobre ele. O pecado traz o sofrimento sobre ele. Mas Deus é soberano sobre essa miséria, sobre esse contexto de pecado.
Observe que os objetos da misericórdia de Deus, portanto, são de fato os miseráveis. E a miséria é resultado do pecado. Consequentemente, os miseráveis e a miséria, que é resultado do pecado, merecem o castigo de Deus. Vou repetir para você. A miséria dos seres humanos é produto do seu pecado. Consequentemente, os miseráveis ou os pecadores merecem de Deus castigo e julgamento, não misericórdia. Falar de misericórdia merecida é uma contradição bíblica. Porque nenhum pecador miserável merece a misericórdia de Deus. Se Deus resolve ser misericordioso com pecadores miseráveis, é porque Ele quis exercer misericórdia, logo, Deus é soberano ao conceder misericórdia a quem Ele quer. O exercício da misericórdia de Deus, irmãos, a sua compaixão para com miseráveis, foi demonstrado quando o Senhor Jesus se tornou carne e habitou entre nós. Por exemplo, durante uma festa dos judeus, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém, chegou a um tanque chamado Betesda, e o texto bíblico diz que ali jazia uma multidão de enfermos, de coxos, paralíticos e cegos. Eles estavam ali esperando a água se mover, porque acreditavam eles que, vez ou outra, vinha um anjo, sacudia as águas, baldeava as águas ou movimentava as águas, e naquele momento que o anjo movimentava as águas, quem entrasse primeiro seria o quê? Curado. A pergunta é, isso acontecia de fato? Não, era uma crença, era uma crendice, não havia anjo nenhum. E quando eles percebiam que as águas se moviam, é porque o tanque de Betesda era alimentado pelos pórticos de Salomão, que quando via um volume maior de água, movimentava ali, eles entendiam que era o anjo, mas era uma crendice, misticismo. Mas todos estavam ali, mas ali estava um coxo. Entre aquela multidão havia um homem, enfermo já havia 8 anos. Agora imagine, irmãos, a quantidade de pessoas que estavam ali. Esse aqui estava há 8 anos. É possível que outros estivessem ali há 10, 15, 20 anos. E nunca tinha oportunidade de ser curado, porque de fato não tinha como. Pessoas sentadas no chão, mal cheirosas, à mercê da ajuda piedosa de outros. O que foi que aconteceu ali? O texto diz que Jesus, vendo aquele homem deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Irmãos, por que aquele homem foi escolhido no meio dos demais? É uma boa pergunta a se fazer. Será que ele era mais enfermo? Será que ele era mais pecador? Será que ele estava numa condição de miséria maior do que os outros? Nós não temos um registro que ele tenha chamado: Jesus, eu estou aqui, me cure. O texto diz que é Jesus quem se aproxima dele. Não há uma palavra na Bíblia que dê a entender que ele era dotado de qualificações que o tornasse digno de receber algum favor especial. Temos aqui, irmãos, portanto, um exemplo do soberano exercício da misericórdia divina, pois teria sido, irmão, fácil para Jesus curar toda aquela multidão de enfermos, tal como ele fez com aquele homem. No entanto, Cristo não agiu assim.
estendeu o seu poder e aliviou a miséria única daquele sofredor, e por alguma razão que só ele conhecia, deixou de fazer em favor dos outros doentes. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus cura quem ele quer? É exatamente isso. Ou ele não é soberano? O que eu tenho que fazer, irmãos, é apresentar aqueles que estão enfermos e necessitam diante de Deus, mas eu tenho que ter consciência que Deus fará a quem Ele quiser fazer. E mais uma vez, não depende de quem recebe, porque todos são miseravelmente iguais, mas depende de quem dá soberanamente, e Deus não é injusto por isso. Você percebe como a soberania de Deus confronta as nossas convicções? Porque se dependesse de mim, todos seriam curados. Mas porque Deus julgou curar uns e outros não, irmãos, eu não sei. Porque Deus quis, por exemplo, salvar a minha avó e não o meu avô, eu não sei. Eu sei que todos, tanto um quanto o outro, eram igualmente pecadores, ouviram a pregação, ouviram o testemunho do evangelho, tiveram a oportunidade de ir à igreja, ouviram no mesmo tempo, na mesma hora, através das mesmas pessoas. Mas Deus salvou um e o outro não. Por que uma pessoa é curada e outra não? Eu também não sei. Mas isso revela, irmãos, que Jesus é absolutamente soberano em conceder misericórdia a quem Ele quer, a aliviar a dor de quem Ele quer. Eu não sei, irmãos, por exemplo, por que uma jovem desejosa por constituir uma família, terminar a faculdade, ter o emprego que deseja, é impedida disso por toda a sua vida, porque tem que cuidar de sua mãe, que é tetraplégica, e já tem 80 anos, e a filha já cuida dela desde os 17, e já está com mais de 60, e não casou, não estudou, não teve um emprego. Eu não sei, mas isso não elimina o fato de que Deus está no controle e é absolutamente soberano. Você percebe como isso é confrontador? Eu não sei como Deus faz com que um indivíduo ímpio, prostituto, amante dos prazeres dessa vida, pegue um carro de luxo com mulheres, drogas e uísque dentro do carro, capote o carro 3 vezes, seja esmagado por uma carreta, entre no despenhadeiro, caia dentro do rio e no final o cara não teve um arranhão. E uma irmã piedosa da igreja saia na rua, seja assaltada, leva um celular dela e um tiro na cabeça ela morre. Eu não sei. Eu só sei que Deus é absolutamente soberano e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei porque eu nasci na família que nasceu, porque eu recebi o nome que recebi, porque isso não está no nosso controle, mas no controle soberano de Deus. Por fim, irmãos, Deus é soberano no exercício de sua graça. É necessariamente assim, porque a graça é dada aos que não merecem. Sim, para os que merecem o inferno. O que nós merecíamos diante de Deus, o que todo pecador merece diante de Deus. Qual o destino eterno merecido? Resposta: inferno. Mas Deus resolveu, por sua infinita graça, nos livrar do tormento eterno. E isso é imerecido. E a graça de Deus, irmão, se revela dessa forma: quem não merece, recebe. Nós não merecíamos a salvação e sim a condenação. Observe bem, a graça é a antítese da justiça, é o oposto. A justiça de Deus demanda que a lei seja de forma imparcial. A justiça exige que cada um receba o que merece legitimamente, nem mais nem menos. Nós temos aqui advogados, pessoas que trabalham na área do direito, e sabe que a justiça exige que o indivíduo receba a altura da sua transgressão, e com Deus não é diferente. E o que a justiça de Deus exige é que Ele condene pecadores ao inferno, nem mais,
nem menos. A justiça não oferece favores e não escolhe pessoas. A justiça de Deus age igual para todo mundo. Ninguém vai ser beneficiado porque é melhor do que o outro. Ninguém vai receber mais favor de Deus do que o outro porque tem qualificações espirituais apresentadas diante de Deus. Todos nós estamos cerrados na condição de pecadores. Se Deus dá, é porque nós não merecemos. Você está aqui nessa manhã porque você não merece, mas Deus lhe trouxe. Você é crente no Senhor Jesus porque você não merece e Deus lhe fez crer. A graça, irmãos, se revela desta maneira. A justiça não mostra piedade e desconhece a misericórdia. A justiça de Deus condena, mas Deus é soberano em ministrar a graça sobre quem Ele quiser. Certo dia eu estava incomodado e querendo uma forma de explicar a Cainã, meu filho, o conceito de graça. Mas como explicar para uma criança de 4, 5 anos de idade o que é graça? Até o dia dele me fazer uma daquelas raivas que eu já compartilhei com os irmãos. E aí eu fiquei incomodado, peguei ele na escola. E de fato eu estava muito chateado com o que ele havia feito. E soma com todo um estresse do dia, você fica mais estressado ainda. E daí eu respirei fundo, orei a Deus para não ser áspero com ele, nem ultrapassar os limites da disciplina. E eu tinha dito a ele que nós iríamos, quando eu fosse buscá-lo na escola, iríamos comer um pastel doce que tem próximo à sua escola. E quando a professora me chamou e conversou e me contou tudo aquilo que havia acontecido, ele já sabia que não ia ter pastel doce. E daí ele entrou no carro, constrangido pela minha postura. Ele disse: papai, por que tu está falando grosso? Por que tu está me olhando assim? Porque você fez coisas que não devia, Cainã. E aí ele perguntou: mas painho, a gente ainda vai comer o pastel doce? Aí Deus me trouxe. É a hora. É aqui que eu vou ensinar a ele o que é graça. E eu disse: painho, vou. E você pode pedir um suco de laranja. E se quiser pode pedir uma coxinha também. E pode pedir qualquer coisa que você quiser na lanchonete que painho vai lhe dar. Ele olhou assim para mim com aquela cara de espantado. Painho, qualquer coisa, disse qualquer coisa. Agora entenda uma coisa. Painho vai lhe dar porque ele ama. E você não merece. Você não merece porque você foi desobediente. Desrespeitou o seu colega, consequentemente a escola, a professora e quem foi colocado como autoridade sobre a sua vida e a mim também. Você não merece um doce naquela lanchonete. Mas porque painho lhe ama, vai lhe dar mais do que você esperava. Você entendeu agora o que é graça? Nós não merecíamos um brigadeiro, porque não merecíamos, e apesar de não merecermos, Deus nos deu um céu de gozo e de glória. A graça divina, irmãos, não opera em detrimento da justiça, mas a graça reina pela justiça. Romanos, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo escreve: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Graça, irmãos, é definida como sendo favor imerecido. Se não é merecida, irmãos, ninguém pode reivindicá-la como direito. Presta bem atenção nisso. Se a graça de Deus é imerecida, ninguém pode dizer: Senhor, eu quero, porque eu sou digno. Não. Se é imerecida, não depende de quem pede ou de quem quer, mas está a critério de quem dá. Se é imerecida, irmãos, ninguém a merece. Se a graça não se ganha nem se merece, então ninguém tem o direito a ela. Se a graça é uma dádiva, ninguém pode exigi-la. Você já percebeu que em alguns contextos, Deus é posto na parede e as pessoas exigem de Deus? Eu já falei aqui para os irmãos, eu tenho um colega que no momento de oração, ele disse: eu vou desafiar Deus.
e disse assim: Deus, se o Senhor não me der isso, eu deixo os teus caminhos, eu abandono a tua casa. Você sabe o que ia acontecer com Deus se ele se desviasse? Nada. Porque Deus é absoluto em si. O fato de adorarmos a Deus ou de não adorarmos a Deus não faz com que Deus seja mais ou menos em seu ser. Ele é absoluto. Ninguém acrescenta nada a Deus, ao passo que ninguém diminui nada em Deus. Ele é absolutamente Deus e eternamente Deus. Por fim, irmãos, visto que a salvação é pela graça, pelo dom divino, pelo dom de Deus, então Ele a concede a quem quer. Visto que a salvação é pela graça, nem mesmo o principal dos pecadores está fora do alcance da misericórdia, da graça divina. Deus salva quem Ele quer, como Ele quiser. E mais uma vez, eu não sei porque Deus salvou Jacó e não salvou Esaú. Eu não sei porque Deus escolheu Isaac e não Ismael. Eu não sei porque Deus chamou você na sua casa e ainda não chamou os outros. Ou se Ele vai chamar os outros. Eu não sei. Mas se a Bíblia diz que Deus é soberano nessas questões, ou em todas as questões que envolvem a criação e a vida dos homens, mesmo que eu não compreenda, ou mesmo que eu não tenha uma resposta racional para explicar a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens, para explicar a soberania de Deus e a manifestação do mal do mundo, para explicar a doutrina da Trindade, para explicar como o mar se abriu, como o homem ficou dentro de um peixe durante 3 dias, mesmo que eu não tenha, irmão, explicação para isso. E a Bíblia diz que Deus é poderoso e fez, o meu dever é crer em sua soberania. Amém, irmãos? Mesmo sentados, vamos orar ao Senhor, aí onde você está, ok? Feche seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã de escola bíblica dominical, por essa manhã de consagração, de busca incessante por Tua palavra. Obrigado, Deus. Entregamos e consagramos ao Senhor a nossa consagração, nosso jejum, em nome de Jesus. Amém.